Queridos, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus que escreve Marcos. Eu quero ler com vocês o capítulo de número 10. A partir do versículo de número 46. Esse é um texto muito conhecido, mas é o que o Senhor colocou no meu coração para esse culto de hoje. Evangelho de Jesus, que escreve Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Deus abençoe a vida do pastor Regis, toda a família, pastor, gratidão, viu? Quem encontrou diz amém. E foram para Jericó. E quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar. Começou a gritar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendia para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que quer que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. E você, por favor, tome o seu assento, com toda a liberdade de glorificar e exaltar a Jesus. Pegue a sua mão direita comigo, por gentileza, coloque-a sobre o seu coração e diga comigo assim: a minha situação atual não determinará o meu estado final. Queridos, como eu falei aqui antes de fazer a leitura do texto, esse é um texto muito conhecido. É o cego que não tem nome, porque Bartimeu faz referência ao seu pai. Filho, e Timeu é o nome do pai. Porém, quando o Espírito de Deus coloca esse texto ao meu coração, eu quero trazer alguns direcionamentos da parte do Senhor para a vida de alguém. Embasados nesse tema que você acabou de repetir, eu gostaria de te convidar a observar alguns pontos. Logo, o Evangelho de Jesus, que escreve Marcos, ele contém 16 capítulos. E é interessante que nesses 16 capítulos, Marcos ele narra 18 milagres que Jesus realiza. Então, esse é um escrito dos milagres. Sabendo disso, nós vamos observar dentro dos 18 capítulos e os seus versículos que Marcos está descrevendo um Jesus que está em ação. Jesus não está parado. Marcos não descreve um Jesus que outrora está preso a uma geografia, está preso a um paradigma, porque a primeira coisa que alguém precisa entender aqui essa noite, que os problemas nos prendem, mas não prende o Jesus que nós servimos. Eu tenho uma palavra de Deus profética ao coração de alguém. Talvez a situação que você vive prende você de fazer alguma coisa, mas a palavra de Deus direcionada ao seu coração é que o Jesus que você serve não está preso àquilo que te prende. O Jesus que você serve não está preso ao problema que tenta prender você. Ainda que você não está agindo, a palavra de Deus essa noite para alguém é: o Senhor já está trabalhando, o Senhor já está se movimentando, o Senhor tem uma ação profética de Deus a seu respeito. Tem uma movimentação espiritual do céu a respeito de alguém. Então o convite do Espírito de Deus é: me adora, me glorifica, descansa a sua alma, porque o Deus que não está preso já está agindo, já está trabalhando, já está se movimentando. Você crê nisso? Para levar a Deus uma palavra de adoração.
observando essa atuação de Jesus que está agindo, Marcos capítulo 10 é uma narrativa de uma marcha. Diga comigo, marcha. Perceba que essa não é uma marcha comum, é uma marcha profética, porque Marcos capítulo 10 está dizendo que Jesus está se movimentando para o território da Judéia. Nunca antes na história desse povo ouviu-se uma marcha profética como essa. Por quê? Porque era a última vez que Jesus estava passando por essa região. Era a última vez que Jesus subia por Jericó. Era a última vez que Jesus caminhava por essa terra antes de chegar à cruz do Calvário. Logo, nós precisamos compreender que junto com Jesus subia uma multidão. E a pergunta que se faz é: por que com Jesus está subindo uma multidão? Primeiro, porque Jesus já estava no final do seu ministério e era normal. O povo já conhecia Jesus, a sua fama já estava alarmada, mas era um ambiente festivo. Diga comigo, era um ambiente festivo. Diga mais forte, era um ambiente festivo. O cenário que estamos inseridos é um cenário de festa. A pergunta é: por que é um cenário de festa? Porque estava aproximando a Páscoa. E na Páscoa era por ordem legal, vinda direto do templo, direto da lei, que todo homem que tinha qualidades físicas deveria participar da festa, estando agora no templo em Jerusalém. Então, esse povo está subindo para uma festa, mas nem todo mundo que está no cenário festivo pode participar do cenário festivo. Tem gente que não podia entrar no cenário de festa, e não é porque não queria entrar, é porque uma limitação física o proibia. Então, quem não pode entrar no cenário de festa fica à beira do caminho, balançando o lenço e desejando boa viagem a quem está indo. Jesus está agora caminhando nesse cenário festivo. Aí Marcos vai descrever no versículo de número 46 exatamente aonde Jesus estava. Marcos conta que agora Jesus está em Jericó. Diga comigo, Jericó. Diga mais forte, Jericó. Só que se nós lermos o texto, que também é sinótico, que Lucas escreve, Lucas vai escrever que Jesus está chegando perto de Jericó. Então, quem lê Marcos e lê Lucas, por ora, não compreende a exata localização de Jesus, mas permita que eu explique para você. Dentro desse tempo existiam duas Jericós. Quantas Jericós? Diga mais forte, quantas Jericós? Então, possivelmente, pela lógica, Jesus estava caminhando de uma Jericó para outra Jericó. Uma Jericó era Jericó destruída. Diga comigo, Jericó destruída. A outra Jericó, que ficava a 2 quilômetros de distância, era Jericó reconstruída por Herodes o Grande. Mas antes de Jesus passar na reconstruída, Jesus decide caminhar pela destruída. Por quê? Porque Jesus não tem dificuldade de caminhar nos ambientes fragmentados da história de ninguém. Me deixa conversar com alguém que talvez a tua situação é de destruição, que talvez a situação da tua casa é de caos, que talvez a situação financeira que você está vivendo não é uma situação agradável, mas Jesus te assentou nessa cadeira para dizer: Jesus não tem medo de caminhar nos fragmentos da história de ninguém. Jesus não tem medo de caminhar nos ambientes destruídos da história de ninguém. Mas se eu estou pregando para alguém que está reconstruído, alinhado, estruturado, a boa notícia é que você só está aqui porque um dia Jesus teve acesso aos fragmentos da tua história. Você só está aqui, você só está inserido nesse casamento, você só está inserido nessa empresa, você só está inserido nessa comunidade eclesiástica porque Jesus não teve medo de caminhar nos fragmentos da tua história. Então o céu toma minha boca em palavra de profecia para conversar com alguém. O meu Deus está dizendo: eu conheço o teu momento, mas eu também conheço a tua história. Assim diz o Senhor: o diabo não vai te atacar nos ambientes que um dia você foi fragilizado. O diabo não vai ter legalidade nos ambientes que um dia foram quebrados e de vergonha da tua história. O meu Deus está dizendo: Jesus teve acesso lá, Jesus teve acesso lá, e é porque Ele esteve lá que
que hoje você está aqui, é porque Ele caminhou lá, é porque Ele te encontrou lá, é porque Ele esteve lá. E o meu Deus está dizendo: esteve, não está mais. Eu arranquei você das trevas para a maravilhosa luz. O diabo perdeu de novo. Você é meu, você é minha, e eu tenho uma história para você, diz o Senhor. Aleluia. Celebra quem entende que Jesus caminhou nos fragmentos da tua história. Esse é o primeiro ponto. Jesus possivelmente sai de uma Jericó e está indo a outra, mas qual que é a localização exata de Jesus? Marcos conta que Jesus está fora de Jericó. Então possivelmente Jesus estava no limite. Diga comigo, limite. Diga mais forte, limite. Jesus estava no limite de uma Jericó e outra. Por quê? Porque uma das especialidades de Jesus é trabalhar nos limites da história de alguém. Quer ver Jesus gostar de trabalhar? É nos ambientes que nós limitamos dentro da nossa história. Isso por quê? Porque o limite dentro do dicionário humano é muito raso. Quer ver? Limite para você é ponto final, mas limite para o Jesus que você serve é a linha que te separa para viver a próxima etapa. Eu estou com o meu corpo trêmulo em cima desse altar, e eu libero uma palavra de profecia a alguém, porque eu sinto um espírito profético nesse lugar. Jesus está dizendo: o teu limite que parece que é final, o teu limite que parece que acabou, é nesse lugar que o meu Jesus está trabalhando. Eu estou pregando para alguém que está no ambiente de limitação. Eu estou pregando para alguém que as suas emoções estão limitadas. Eu estou pregando para alguém que as suas condições estão limitadas. Eu estou pregando para alguém que já chegou no limite do limite e está dizendo: não aguento, não suporto, não dou conta. E o meu Jesus está dizendo: eu estou caminhando no ambiente que você limitou como limite na tua história. Assim diz o Senhor: eu te encontro na linha que te separa para viver a próxima fase. Assim diz o Senhor: eu te encontro na linha que está te separando para viver o próximo nível, a próxima etapa, a próxima fase. Jesus está no limite, porque uma das especialidades de Jesus é trabalhar nos limites da história de alguém. Jesus gosta de chegar no ponto que nós colocamos como limite. É aqui, nesse ambiente geográfico limitado, que um encontro vai acontecer. Perceba que eu já te contei que o ambiente é de festa, só que nem todo mundo pode participar. E quem está fora do contexto festivo é um homem, e esse homem nem nome tem. Esse homem, o texto refere-se a ele como filho de alguém, mas agora o texto também nos conta que ele tem uma limitação. Qual que é a limitação desse homem? Ele não enxerga, ele não vê. E por causa da sua limitação, possivelmente, esse homem está nesse lugar carregando complexos. Ele está carregando medo. E agora, por causa da sua limitação, ele é privado de viver em família e de viver em sociedade. Quando eu olho para esse homem, eu posso diagnosticar algumas coisas da vida desse homem inserido dentro desse texto. A primeira coisa é que nenhum dos escritos a respeito desse moço conta como ele chegou dentro dessa limitação. O texto não diz quem foi que provocou a ferida. O texto não diz quem foi que o inseriu nessa situação. Então, o primeiro diagnóstico é: ele não está inserido na situação porque ele quer. Então, qual que é a sensação desse homem? É a sensação de estar aonde não se desejava estar. O primeiro diagnóstico é: ele está em um lugar que ele não queria estar. Ele está em um lugar que ele não desejaria estar. O segundo ponto é que ninguém sabe quem provocou a limitação desse homem. Ninguém sabe se foi a família, ninguém sabe se foi um acidente, ninguém sabe se ele nasceu assim. Então o segundo ponto é: ele não é responsável por aquilo que ele está vivendo, mas a ação dele dentro daquilo é determinante para mudar a história dele. Me deixa conversar com alguém, porque existem situações que nós passamos que a gente não procura com a nossa mão.
Existem situações que nós somos inseridos dentro dela, que possivelmente não foi a nossa mão que procurou estar ali. Existem problemas que nós enfrentamos, que não foi a nossa mão que procurou. Mas a contraponto disso, é a maneira que nós lidamos, é crucial para o nosso livramento. Me deixa conversar com alguém que tem problemas rodeando você, e você está dizendo, não foi eu que procurei, não foi eu que ocasionei, então eu não vou agir. E o meu Deus está dizendo, a forma como você lida é crucial para o livramento da tua história. Eu sei que é melhor não fazer nada, mas o meu Deus está dizendo, quando você encarar o que precisa ser encarado, Jesus te sustenta para resolver o que precisa ser resolvido. Quando você encarar o que precisa ser encarado, Jesus te sustenta para resolver o que precisa ser resolvido. O terceiro diagnóstico é: ele está na situação, mas ele não aceita a situação que ele está. Eu vou repetir porque eu gosto de frisar isso aqui. Ele está em uma situação, mas o comportamento dele não é condizente com a situação que ele está. Sabe qual é a guerra do inferno? É que tem muita gente que está dentro de uma situação que não gostaria de estar, que não planejou estar, mas o seu estar não faz com que você aceite a situação que você está. Então eu tenho uma palavra para alguém que está em uma situação complicada, mas não aceita a situação que está. Eu tenho uma palavra para alguém que está em uma situação perturbada, mas não aceita a situação que está. Jesus está conversando com você e está dizendo: a tua situação atual não determinará o teu estado final, diz o Senhor. O texto começa a diagnosticá-lo e diz que ele é cego. Diga comigo, cego. Diga mais forte, cego. Então, quando nós lemos o texto e olhamos para o que Marcos está dizendo ele é cego. E logo na nossa mente cegueira é a falta da visão. Cegueira é a falta dos olhos físicos. Mas cegueira é muito mais profundo do que isso. Porque cegueira no dicionário é distúrbio da razão e falta do discernimento. Vai apertar, por favor, dê glória a Deus para aliviar. Tem muita gente que enxerga bem dos olhos físicos, mas não enxerga do olho da alma. Porque o problema não é quando a visão física não funciona. A questão é quando a visão espiritual não está funcionando. O problema é que tem gente que enxerga com os olhos físicos, mas não percebe que tem coisa que não é do teu tamanho, tem coisa que não serve para você, tem ambiente que não é para você pisar, tem mesas que não é para você sentar, tem amizade que não é para você se aliançar, tem relacionamentos que não serve para você se relacionar. Então eu vim com uma palavra profética. Alguém, o meu Deus está dizendo: o meu interesse em 2025 não é que os seus olhos só funcionem bem, é que a tua alma me enxergue de verdade. Tem alguém compreendendo o que Deus está falando nesse lugar? E o céu está dizendo: o meu interesse não é só os seus olhos funcionar, o meu interesse é que os seus olhos da alma também consigam me enxergar, diz o Senhor. Esse homem não enxerga com os olhos, mas a Bíblia diz que ele está em um ambiente propício. Os seus olhos não funcionam, ele é limitado da visão. Aí Marcos diz que ouvindo, diga comigo, ouvindo. Ele não enxerga com os olhos, mas os ouvidos funcionam bem. E se você for pesquisar pela ciência, se você for pesquisar pela medicina, todo aquele que os olhos não funcionam, os ouvidos são aguçados. Eu vou repetir porque eu quero que alguém entenda o que o céu está conversando aqui. Todo aquele que os olhos físicos não funcionam, os ouvidos funcionam melhor. Porque tem porta de limitação que serve para que a gente aprenda a desenvolver melhor aquilo que ainda está funcionando. Tem alguém que dê um grito de glória a Deus, e eu preciso refrisar isso aqui para ver se você entende. Tem porta de limitação que não é para te matar, é para que você desenvolva melhor aquilo que ainda está funcionando. A visão não funciona, mas os ouvidos ainda ouvem. Então eu prego para alguém que é mentira do diabo, que a tua vida terminou por causa de uma limitação que você carrega. Jesus está dizendo: se é limitado na área A, desenvolva melhor a área B. Se é limitado na área A, pregadora,
farmácia, eu não prego, eu não pego o microfone, mas desenvolva a adoração. Tem alguém dizendo: eu estou limitado na área financeira. Tudo bem, a área financeira está limitada, mas desenvolva melhor a área espiritual. Tem alguém me dizendo: eu estou limitado na área emocional, e Jesus está dizendo: tudo bem, então desenvolva melhor aquilo que ainda está funcionando. Qual que é o problema de alguém? É que alguém ainda está preso naquilo que não funciona, naquilo que não vai, naquilo que foi. E o meu Deus está dizendo: para de estar limitado no que te limita e aprenda a investir naquilo que você ainda tem. Eu estou sentindo graça de Deus de profetizar sobre a vida de alguém. O céu está dizendo: para de se limitar dentro daquilo que ainda te limita, a dor que te limita, a paralisação que te limita, o abandono que te limita, as coisas que foram que te limitam. Jesus está dizendo: invista naquilo que você ainda tem. Esse homem é privado da visão, mas ele descobre que a tua audição funciona. Aí agora ele está em um ambiente, e o texto diz que ouvindo. E é interessante que aquilo que ele ouve não paralisa ele. Aquilo que ele ouve muda a atitude dele. Eu gosto de uma frase do Spurgeon que diz assim: a fé que não muda seu comportamento não mudará o seu destino. Lembra que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus? Esse homem não enxerga, mas está ouvindo. E ouvir é diferente de escutar, porque aquilo que eu escuto não me movimenta. Aquilo que eu escuto acaba quando o culto acaba, mas aquilo que eu ouço entra dentro da minha alma. E eu gosto do paralelo que Lucas faz no capítulo 18, quando contando desse mesmo texto, Lucas diz que ele ouve o barulho da multidão, e quando ele ouve, ele pergunta. Perceba comigo que ele não enxerga Jesus, mas ele está sentindo que Jesus está no ambiente. Ele não vê Jesus, mas ele está sentindo que aquela marcha não é normal. Ele não vê Jesus, mas ele está sentindo: tem uma presença aqui que não caminhou aqui ainda. Ele não vê Jesus, mas ele está dizendo: eu estou sentindo que Jesus já caminha nesse lugar. Então eu estou pregando para gente que enxerga com os olhos da alma. A palavra de Deus para você é: o teu Jesus, o meu Jesus já está caminhando no recinto. Espírito de Deus que conversa com alguém. O meu Jesus e o seu Jesus já caminha, já caminha, já caminha, já caminha. Ele ouve, aí quando ele ouve, ele pergunta, porque o que ele está ouvindo está movimentando ele a perguntar. E quando ele pergunta que barulho é esse? Aí Lucas no 18, 36 e 37 diz assim: anunciaram-lhe. Veja que interessante que Lucas está dizendo: no ambiente tem alguém trazendo um anúncio. E anúncio é diferente de falar. Tem alguém que está anunciando uma mensagem, e o anúncio pode mudar a história de alguém. E não é qualquer anúncio que eles estão anunciando. Jesus o Nazareno já caminha no ambiente. Quando esse homem que é limitado não enxerga, mas ouve bem, entendeu o anúncio de novidade, aquilo mexeu com ele do lado de dentro, e ele entendeu: Jesus decidiu abrir uma porta para mim nesse lugar. Então eu tenho uma palavra de Deus para alguém que chegou limitado, fragilizado, fragmentado. A palavra de Deus para alguém que está entendendo é: Jesus abre uma porta de oportunidade no meio da limitação de alguém. Eu estou sentindo graça de Deus nesse lugar. Jesus está dizendo: eu abro uma porta de oportunidade no meio da limitação de alguém. Eu tenho uma palavra para a sua semana e para o seu 2025. Jesus está dizendo: há uma porta de oportunidade que está sendo aberta, 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 aberta. Na limitação de alguém tem um anúncio de uma novidade, e eu vou pregar pela palavra, e eu espero que você receba como eu estou recebendo. Assim diz o Senhor: há um barulho de uma novidade no meio da tua limitação. Eu estou sentindo graça de profetizar a mulheres aqui. Jesus está dizendo: tem um barulho de novidade no meio da tua limitação de saúde. O meu Deus está dizendo: a medicina disse que não dá certo, a medicina disse que o ventre é cerrado, a medicina disse que não gera, mas o meu Deus está dizendo: escuta o barulho.
inimigos já decretaram a tua morte, mas o meu Deus está dizendo: ouça, limitado, o barulho de novidade no meio da tua limitação. A terra te limitou, a terra te sentenciou, mas o meu Senhor está dizendo: eu estou abrindo uma porta, eu estou abrindo uma porta, eu estou abrindo uma porta. Ah, eu creio tanto nessa palavra, eu creio tanto nessa palavra, que eu não quero te emocionar, não quero, mas eu quero convidar os espirituais a adorar comigo. Ah, tem uma nuvem da glória dele aqui. Que lebai. Adora porque ele está aqui. Eu estou pregando para gente limitado em áreas específicas. Eu estou pregando para gente com saúde limitada. Eu estou pregando para gente com emocional limitado. Eu estou pregando para gente com finanças limitadas e você nem contou para ninguém. Mas o meu Senhor está dizendo: eu já estou abrindo uma porta de escape no meio da tua limitação. Então eu queria te convidar a alguns segundos de adoração. Conforme você acredita que o céu está liberando algo diferente para você, você vai adorando na proporção daquilo que você recebe. Se você está recebendo muito, eu estou sentindo uma glória de Deus me envolvendo aqui. E o meu Senhor está dizendo: avisa mulheres que eu estou visitando o útero de alguém nesse lugar. Quem falou que o meu Deus precisa estar limitado à idade? Jesus não se limita à idade, Jesus não se limita à tua saúde. Jesus faz quando Ele quer, na hora que Ele quer. A porta está sendo aberta. Adora, adora. Ele entendeu. Tem uma porta de oportunidade sendo aberta aqui, aonde eu estou. Aí Marcos disse que ele vai agir. E como ele age? O texto do 47 diz que quando ele ouviu, diga comigo, começou a gritar. Diga mais forte: começou a gritar. Compreenda que até agora não tem ninguém gritando, tem só alguém marchando, caminhando, andando. Mas quando ele entendeu, a porta de oportunidade é para mim, eu não preciso esperar ferramenta de ninguém, e eu não preciso copiar ninguém. Quando ele entendeu, a porta é para mim, eu vou usar o que eu tenho. Mas espera aí, o recurso parece pouco, porque é uma multidão. Mas ele está dizendo: o recurso pouco na mão de um Deus grande não importa, porque Ele multiplica. Me deixa pregar de forma lúdica e espiritual para alguém. Assim diz o Senhor: a porta eu abro, mas a movimentação é sua. Tem alguém dizendo: eu vou esperar o banco liberar. E Jesus está dizendo: usa o recurso que você tem. Tem alguém dizendo: eu vou esperar gritarem o meu nome. E Jesus está dizendo: usa o recurso que você tem. Tem alguém dizendo: eu vou esperar mudar a estação, o ano. Eu vou esperar entrar A, entrar B, entrar C. E Jesus está dizendo: a palavra é com você. Usa o recurso que você tem. Eu estou pregando para gente limitada. Eu estou pregando para gente que nem a família acredita em você. Mas assim diz o Senhor: usa o recurso que você tem. Grita. Se é a ferramenta do gritar, grita. Peraí, não tem ninguém fazendo. E Jesus está dizendo: quem foi que falou que precisa alguém fazer para você copiar? Tem muita gente aí sendo cópia, mas você, eu quero autêntico na minha presença. Não vai ser programado, não vai ser copiado. O meu Deus está dizendo: eu estou abrindo uma porta no meio da tua limitação. Escuta isso aqui, anota e depois conta para o pastor dessa igreja. A empresa é do ramo que ninguém da tua parentela abriu. Os negócios é do ramo que ninguém da tua redondeza outrora pensou em mexer. Jesus está dizendo: usa a ferramenta que você tem. Grita. Ele grita. Perceba que não tem ninguém se movimentando. Mas quando ele percebeu que a porta de oportunidade é para ele, ele falou: não dá para ficar esperando por ninguém. Não dá. Tem hora que não dá.
para esperar para ninguém fazer por mim. Ele é limitado, ele está segurado pelo problema que parece que é maior que ele, mas ele dá um de doido. Aí ele começa a gritar, ele começa a se movimentar dentro da limitação que ele tem. Só que agora, quando ele começa a se movimentar dentro da limitação que ele tem, ele precisa vencer o primeiro embate. Qual que é o primeiro embate? O primeiro embate é vencer a autossabotagem. Porque possivelmente a mente desse homem dizia: não vai dar certo, não vai acontecer, não vai funcionar, é só isso que você tem, fica calado. Mas ele gritava cada vez mais alto, vencendo a si mesmo, se levantando, se reerguendo, se equilibrando, se movimentando, fazendo alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. Compreenda que agora o texto diz no versículo de número 48 que muitos, diga comigo, muitos, diga mais forte, muitos o repreendiam. Observa que até o momento que esse homem não está fazendo nada e está conformado com a situação dele, ninguém diz nada. Mas agora, quando ele começa a vencer a si mesmo, quando ele começa a usar a ferramenta que ele tem, o texto vai apresentar os grupos. E o primeiro grupo não é o grupo do todos, é o grupo do muitos. Por quê? Porque tem muitos, mas não são todos. É o grupo que chega perto dele e diz assim: para que gritar assim? Para que sonhar assim? Para que fazer desse jeito? Para que se movimentar assim? Para que cultuar assim? Para que investir assim? Para que caminhar por aqui? Então a primeira coisa que esse homem tem que vencer é a si mesmo. Mas depois de vencer a si mesmo, vem o segundo ponto que ele precisa vencer. Qual que é o segundo ponto? É o grupo que vai se levantar. Que grupo é esse? É o grupo que vai tentar tirar ele da rota. Então eu vim trazer uma palavra de Deus a alguém, e o céu está dizendo: depois de vencer a si mesmo, para viver o que eu tenho para você, se prepara, porque os embates irão aumentar. Talvez eu assustei alguém e você não se confundiu no que eu falei. Eu vou repetir para você entender. Quando você vencer a si mesmo, quando você tiver coragem de usar o dom que Deus te deu, quando você tiver coragem de usar a ferramenta que Deus te deu, quando você tiver coragem de usar a coragem que Deus te deu, Jesus está dizendo: se prepara, porque os embates irão aumentar a nível daquilo que o céu tem reservado para você. Talvez tenha alguém que já está no ambiente de embate, só que o problema é que os embates não virão daqueles que estão longe, os embates virão daqueles que estão perto. Mas Jesus está dizendo: segura aí a nota, que muitos não são todos. Tem muitos te mandando parar, tem muitos falando que não vai dar certo, tem muitos falando que a família vai terminar, tem muitos falando que o filho vai continuar afastado, tem muitos falando que não vai fluir. Mas o meu Deus está dizendo: eu curo a tua alma, que ainda tem um grupo que não é do grupo dos muitos, é do grupo que acredita, é do grupo que investe, é do grupo que anda próximo de Jesus. Ele está num ambiente de embate. Eu estou pregando para alguém que possivelmente está em um ambiente de embate, e o embate não é interno, é externo. E tem embate que a gente só vence aumentando a frequência daquilo que se está fazendo. Tem embate que não se vence, minha irmã, colocando pijama, indo dormir, chorar e comendo chocolate. Tem embate que não se vence, meu irmão, pegando a varinha de pesca e indo pescar. Não. Tem embate que não se vence fazendo outrora, saindo de cena, indo deitar e desistindo daquilo que Deus te deu. Jesus está dizendo: o embate que se levantou agora, você só vai vencer se você aumentar o nível. Eu estou pregando para alguém. Jesus está dizendo: o embate que se levantou agora não será vencido com você se vitimizando da maneira que você está. O embate que se levantou agora não será vencido com você parando e calculando: por que está falando de mim? Por que está se levantando contra mim? Eu não fiz nada, eu sou assim, eu sou assado. E Jesus está dizendo: o embate que se levantou agora é exatamente para que
você entenda que está vencendo a si mesmo. Quer um conselho? Quando o embate se levantou, o texto diz que quanto mais mandavam parar, mais ele gritava. Mais ele gritava. Porque quem sabe quem é em Deus não se enquadra enquanto o outro está falando. Quem sabe quem Deus te chamou para ser. Quem sabe o que Deus projetou a seu respeito, que os pensamentos deles são maiores. Está pequeno hoje, mas Jesus está dizendo: vai crescer, vai funcionar, vai caminhar. Tem uma palavra de ordem aqui, e a palavra é vença, 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 vença. Que história é essa que vai desistir? Que história é essa que vai abandonar? Que história é essa que vai entregar departamento? Que história é essa que vai entregar carteirinha e vai sentar no último banco? O meu Jesus está dizendo: vença, vença, vença os embates. Dá a mão para alguém. Dá a mão para alguém e diga para esse alguém: o céu. Diga com força e com palavra de crente profeta. Diga: o céu está te dando força para vencer os embates que se levantaram a seu redor. Deixa ele acreditar para dar glória a Deus. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Você está sentindo Deus nesse lugar? São muitos, mas não são todos. Tem muitos dizendo: não faça, não vai. Mas quem tem foco, diga comigo: foco. Diga mais forte: foco. Tem foco que está faltando na vida de alguém. Porque quem tem foco e sabe aonde quer chegar, quanto mais o povo está dizendo fica quieto, mais ele aumenta o nível do grito. Quem tem foco e sabe onde quer chegar, não se deixa se paralisar por quem não sabe aonde vai. Não se deixa se paralisar por quem tem problema consigo mesmo. Quem tem foco e sabe aonde quer chegar, entende que se é aquilo que o céu tem, vai avançar no propósito daquilo que o céu tem. Eu estou pregando para alguém e o meu Deus está dizendo: eu estou te revestindo de coragem, porque o inimigo da tua alma, que usa as pessoas ao seu redor, sabe os comentários que te frustra, sabe os comentários que teçam e entristecem você, é sempre o mesmo ciclo, é sempre as mesmas pessoas, é sempre os mesmos jeitos. E tem alguém dizendo: eu já orei para Jesus mudar fulano, eu já orei para Jesus mudar Bertano, e Jesus está dizendo: não vou mudar ninguém, eu vou dar resistência para você vencer o ambiente de embate, porque nesse ambiente o diabo está ganhando força. Toda vez que você vai, o inimigo bate o pé e você volta. Mas tem uma palavra sendo liberada aqui, e Jesus está dizendo: eu estou te dando graça para vencer os embates, que os comentários não te paralisarão mais, as fofocas não te paralisarão mais, as caras feias não te paralisarão mais, o mercado tributário não te paralisará mais. Aquilo que te paralisava, o meu Deus está dizendo: está perdendo as forças, porque você vai avançar, vai avançar, vai avançar, vai avançar. Isso. Pega a sua mão direita comigo, coloca ela sobre a sua cabeça. Diga comigo assim: o meu Deus está me dando graça para vencer os embates que tentaram me paralisar. Crê nisso para dar glória a Deus? Esse homem está vencendo os embates, e quando ele vence os embates, ele chega de fato aonde ele quer chegar.
Aonde ele quer chegar em Jesus. Ele é limitado. Tem alguém olhando para ele dizendo: fica quieto. Mas ele aumenta a frequência da adoração. E agora, do grito. E agora o texto diz que Jesus para. E eu não me acostumo com a Bíblia quando a Bíblia diz que Jesus para. Não é qualquer figura que está parando, gente. Porque eu parar, o reino não para, porque eu quero parar. E eu sou humana o suficiente para dizer que às vezes a gente faz guerra e diz: vou parar. Aí o céu olha de cima e diz: se você parar, vai continuar fluindo. Porque quando nós paramos, o impacto da nossa paralisação, seja de bom ou seja de mal, não é tão grande. Mas quando Jesus para, o texto diz que Jesus parou. É um homem limitado, é um homem sem patente, é um homem cheio de traumas, é um homem cheio de dores, mas o grito desse homem está parando Jesus. Porque Jesus para quando os limitados começam a gritar. Aleluia. Jesus para quando os incapacitados, e sabem que são incapacitados, começam a gritar. O céu para quando alguém é movimentado pela fé e começa a gritar, a fazer dentro da frequência daquilo que tem. Então eu tenho uma palavra de Deus e eu espero que você creia comigo. Tem alguém que é limitado, pequeno, fragilizado, mas Jesus está dizendo: o céu para no barulho da tua adoração. O céu para, o céu para. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro do ambiente que eu cresci, espiritualmente falando. Quando nós aceitamos a Jesus, a gente tem uma mentalidade, principalmente nós, que somos chamados a pregar. A gente quer os melhores cursos, os melhores livros. A gente quer se especializar e melhorar a ferramenta. E isso não está errado. Mas eu costumava frequentar as reuniões das irmãs do ciclo de oração. E houve um dia que o céu me deu um tapa, que eu caí de costa e virei 3 vezes, sei lá quantas vezes, e entendi a profundidade da limitação e da simplicidade. Há momentos que a gente se prepara dentro da performance e nada acontece. Mas naquele dia, quando eu entrei na porta lateral, porque a porta da frente era fechada, a lateral era aberta, o meu corpo se arrepiava, as minhas pernas estavam perdendo a força. Quando eu entrei, eu ouvi uma oração de uma irmã que não sabia falar direito, não sabia ler, não sabia escrever nem o seu nome, mas eu entendi que a oração da limitada tinha parado o céu em cima daquela igreja. Eu entendi que a oração da limitada, a oração da pequena, a oração da fragilizada tinha chamado a atenção de Jesus. Então eu estou debaixo de uma palavra para dizer para alguém: a tua oração está chamando a atenção de Jesus. Oh meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Aleluia. Espírito de Deus que conversa ao meu espírito. Jesus está dizendo: a tua oração dentro da tua limitação, a tua oração dentro da tua dor, a tua oração dentro dos seus questionamentos, assim diz o Senhor, já está chamando a atenção daquele que pode resolver o seu problema. Jesus para. Jesus parou. Aí quando Jesus parou, o texto diz que Jesus olha para o segundo grupo. Eu gosto desse grupo aqui. E é o grupo que anda perto de Jesus. Jesus não grita para o cego. Jesus chama o grupo perto dele e diz assim: chama o cego para mim. Aí o grupo que está perto de Jesus chega perto dele. Imagina, limitado, não enxerga, fragilizado. Chega perto dele e diz assim: coragem, porque ele está chamando você. Porque a primeira coisa que Jesus faz é curar algumas coisas dentro desse moço.
Enquanto ele pensa que todo mundo quer ver ele paralisado, tem um grupo que não tem medo de encorajá-lo. Não, eu vou repetir isso aqui, porque o céu trouxe alguém aqui para ser curado. Jesus está dizendo: sozinho você até vai, mas junto de gente que te encoraja, você chega mais longe. Há uma palavra aqui e o meu Deus está dizendo: eu estou trazendo gente para perto de você, que é amigo primeiro de Jesus, para depois ser seu amigo. Eu vou repetir porque eu estou sentindo o peso de profecia. Jesus está dizendo: eu estou trazendo gente para perto de você, que é amigo primeiro de Jesus. Ama mais Jesus para depois amar você, porque esse povo não tem medo de encorajar, esse povo não tem medo de te direcionar. Jesus está dizendo: eu limpei a mesa mesmo, eu arranquei as amizades mesmo, porque era mais amigo do mundo do que meu amigo. Mas eu estou trazendo gente de caráter, que me ama, que me obedece, que vai andar com você, que vai encorajar você. Olha, coragem. Ele está chamando você. Dá uma olhada para o crente que está do seu lado. Só olha, porque eu vou dizer: coragem. Coragem, diga para ele: coragem. Coragem. Tem um novo tempo para você. Aí o texto diz que agora, no verso de número 50, esse cego entendeu que era uma nova oportunidade. Quando ele entendeu que era uma nova oportunidade, a Bíblia diz que ele pega a capa e lança a capa dele para o lado. Lançar aqui traz um entendimento de rapidez. Ele não vai ao encontro de Jesus primeiro. Ele pega a capa, porque a capa era aquilo que ligava ele à vida de mendigar. Ele entendeu: tem coisa que eu não preciso mais, porque Deus tem um novo tempo para mim. Então eu estou pregando para alguém. Jesus está dizendo: tem coisa que você não precisa mais, porque o céu tem um novo tempo reservado para você. Só que compreenda que se ele não largasse a capa faria ele escorregar. Tem muita gente querendo viver novo tempo escorregando, porque não tem coragem de jogar a capa fora. Porque tem alguém dizendo: se alguma coisa dá errado, eu pego a capa de volta. Mas Jesus está dizendo: comigo nada dá errado, confia e vem, porque você não precisa daquilo que te segura no passado. Eu tenho uma nova história reservada para você. Ele pega a capa e joga do lado. Ele poderia jogar a capa para trás, para frente, mas se a capa representava a antiga vida, jogar para o lado é entender que antes de encontrar com Jesus, antes de viver o novo tempo que Jesus tem, eu preciso resolver algumas coisas que podem me prender de não viver. Jogar a capa para o lado é fazer as pazes com a sua própria história. Jogar a capa para o lado é entender: eu passei, mas eu não vivo mais lá, porque a minha situação atual não determina o meu estado final. Jogar a capa para o lado é viver um tempo novo sem deixar a legalidade aberta para o diabo te acusar. Então eu tenho uma palavra de Deus a alguém nesse lugar, e Jesus está dizendo: a oportunidade é nova. Joga a capa para o lado, ressignifica a história, faz as pazes com quem tem que fazer, libera o perdão para quem tiver que liberar, libera o perdão para você, libera o perdão para aquilo que aconteceu, porque assim diz o Senhor: joga a capa, porque a oportunidade já está aberta. Aí o texto diz que ele joga a capa para o lado, e agora ele se levanta. Diga comigo: levantou-se. O levantar aqui é se posicionar em um nível superior e elevado, condizente com o que ele iria viver. E esse é o convite de Deus. E eu parto para terminar, porque Jesus está dizendo: eu estou te convidando a se posicionar no nível superior e elevado, condizente àquilo que você quer viver em mim. 2025 não é mais um ano. 2025 pode ser o ano de viver tudo que o Senhor reservou para você.
porque o céu está dizendo: eu estou te convidando a elevar o nível. Eu estou pregando e eu sinto o peso de profecia nesse lugar. Assim diz o Senhor. Cássia, avisa alguém que eu quero que o seu nível seja elevado. O nível terreno não te cabe mais. O nível pequeno não te cabe mais. O nível dos projetos pequenos não te cabem mais. O nível da projeção pequena não te cabe mais. Jesus está dizendo: levanta-se, posiciona-se no nível daquilo que você quer viver em mim. Levanta-se, posiciona-se no nível daquilo que você quer viver em mim. Se você está entendendo, pelo amor de Deus, vai se posicionando em pé, conforme você vai recebendo essa palavra.